Localizando-se na região norte do Brasil, o estado do Pará é dividido em 144 municípios, e neste vídeo vamos conhecer os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição temos o município de Santa Isabel do Pará, localizando-se na região metropolitana de Belém, distante apenas 36 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 717 quilômetros quadrados, o município de Santa Isabel do Pará é o 20º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 73.019 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 22,79% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 13.553 habitantes. Na 19ª posição temos o município de Canaã dos Carajás, localizando-se ao sul da capital Belém, distante cerca de 765 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 3.146 quilômetros quadrados, o município de Canaã dos Carajás é o 19º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 77.079 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 188,51% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 50.363 habitantes. Na 18ª posição da lista está o município de Moju, localizando-se na microrregião de Tomé Sul, distante cerca de 61 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 9.094 quilômetros quadrados, o município de Moju é o 18º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 83.039 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 18,6% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 13.021 habitantes no município. Na 17ª posição da lista está o município de Redenção, localizando-se ao sul do estado, distante cerca de 900 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 3.823 quilômetros quadrados, o município de Redenção é o 17º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 85.597 habitantes, de acordo com o Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 13,29% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 10.041 habitantes no município. Na 16ª posição está o município de Tucuruí, localizando-se na região sudeste do estado, distante cerca de 480 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 2.086 quilômetros quadrados, o município de Tucuruí é o 16º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 91.306 habitantes, de acordo com o Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 5,99% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 5.822 habitantes. Na 15ª posição está o município de Paragominas, localizando-se na região geográfica imediata de mesmo nome, distante cerca de 300 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 19.342 quilômetros quadrados, o município de Paragominas é o 15º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 105.538 habitantes, de acordo com o Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 7,89% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 7.719 habitantes. Na 14ª posição temos o município de Breves, localizando-se na região da ilha de Marajó, distante cerca de 222 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 9.550 quilômetros quadrados, o município de Breves é o 14º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 106.968 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 15,19% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 14.108 habitantes na cidade.
E na 13ª posição temos o município de Marituba, localizando-se na região metropolitana de Belém, distante apenas 11 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 103 quilômetros quadrados. O município de Marituba é o 13º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 110.515 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 2,1% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 2.269 habitantes na cidade. Na 12ª posição da lista temos o município de Bragança, localizando-se na região geográfica Bragantina, distante cerca de 220 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 2.090 quilômetros quadrados, o município de Bragança é o 12º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 123.082 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 8,7% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.855 habitantes no município. Na 11ª posição está o município de Itaituba, localizando-se na mesorregião do sudoeste paraense, distante cerca de 1.626 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 62.040 quilômetros quadrados, o município de Itaituba é o 11º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 123.312 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 26,48% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 25.819 habitantes no município. E na 10ª posição da lista temos o município de Altamira, localizando-se ao sul do estado, distante cerca de 816 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 159.533 quilômetros quadrados, o município de Altamira é o 10º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 126.279 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento do município, em comparação ao censo de 2010, é de 27,46%, representando um aumento de 27.204 habitantes. Na 9ª posição temos o município de Barcarena, localizando-se na região metropolitana de Belém, distante apenas 15 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 1.310 quilômetros quadrados, o município de Barcarena é o 9º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 126.650 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 26,83% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 26.791 habitantes no município. Na 8ª posição da lista está o município de Cametá, localizando-se na mesorregião do Nordeste paraense, distante cerca de 150 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 3.081 quilômetros quadrados, o município de Cametá é o 8º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 134.184 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,99% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 13.288 habitantes no município. Na 7ª posição da lista está o município de Abaetetuba, localizando-se na microrregião de Cametá, distante cerca de 102 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 1.610 quilômetros quadrados. O município de Abaetetuba é o 7º mais populoso do estado do Pará, com uma população de 158.188 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 12,11% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 17.088 habitantes no município. Na 6ª posição da lista está o município de Castanhal,
localizando-se na região metropolitana de Belém, distante cerca de 68 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 1.029 quilômetros quadrados, o município de Castanhal é o sexto mais populoso do estado do Pará, com uma população de 192.262 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 11,04% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 19.113 habitantes no município. Na quinta posição temos o município de Paraupebas, localizando-se na mesorregião do Sudeste paraense, distante cerca de 700 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 6.886 quilômetros quadrados, o município de Paraupebas é o quinto mais populoso do estado do Pará, com uma população de 266.424 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 73,11% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 112.516 habitantes no município. Na quarta posição está o município de Marabá, localizando-se nas regiões geográficas intermediária e imediata de Marabá, distante cerca de 500 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 15.128 quilômetros quadrados, o município de Marabá é o quarto mais populoso do estado do Pará, com uma população de 266.536 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 14,07% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 32.867 habitantes no município. E na terceira posição está o município de Santarém, localizando-se na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 807 quilômetros da capital Belém, e com uma área territorial de 17.898 quilômetros quadrados. O município de Santarém é o terceiro mais populoso do estado do Pará, com uma população de 331.937 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 18,63% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 52.132 habitantes no município. Na segunda posição temos o município de Ananindeua, localizando-se na região metropolitana de Belém, distante apenas 17 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 190 quilômetros quadrados, o município de Ananindeua é o segundo mais populoso do estado do Pará, com uma população de 478.778 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 1,44% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 6.798 habitantes no município. Na primeiríssima posição temos o município de Belém, localizando-se na região norte do Brasil, distante cerca de 2.140 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 1.059 quilômetros quadrados, a cidade de Belém é a capital do Pará, e também o município mais populoso do estado, com uma população total de 1.303.389 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município, em comparação ao censo de 2010, é de menos 6,46%, o que significa que Belém perdeu um total de 90.010 habitantes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você mora ou conhece alguns dos municípios aqui mostrados, deixe um comentário com o nome dele e, caso queira, deixe dicas para próximos vídeos. Então é isso. Até a próxima!